superchat do querido Luciano Novaes, que pergunta: e a avaliação do governo Lula? Luz amarela acesa? Luciano, esse é o grande fato do dia, né? Um tombo fenomenal na aprovação do governo Lula, caindo 11 pontos percentuais em 2 meses, num instituto de muita credibilidade, que é o Datafolha. A gente sabe que o Datafolha, talvez hoje, com o ocaso do Ibope, e que a Markpec ainda não pegou, talvez o Datafolha possa ser considerado o padrão ouro de renome consolidado no imaginário popular de quem acompanha a política, de quem está envolvido com isso. Vamos colocar aqui na tela o que a pesquisa da Datafolha trouxe para a gente analisar. Vamos ler a matéria da Folha de São Paulo publicada hoje, que é quem contratou o Instituto Datafolha para esse levantamento. E a manchete da Folha de São Paulo é a seguinte: Datafolha: aprovação de Lula desaba para 24% e é a pior de todos os seus mandatos. Queda de 11 pontos em 2 meses é inédita. Reprovação vai de 34 para 41 pontos percentuais, aponta pesquisa. Ou seja, só pela chamada e pelo olho da matéria, a gente já compreende que teve uma queda de 11 pontos na aprovação e uma elevada de 7 pontos percentuais na reprovação. A maior parcela da rapaziada não passou nem por regular, que normalmente esse é o movimento. Primeiro você fala assim, não, tá bom demais, eu aprovo. Depois você fala assim, tá mais ou menos, né, regular. Aí você fala assim, não, tá ruim demais. Aí é a reprovação. 7 pontos percentuais pularam direto da aprovação para a reprovação. E somente 4 pontos percentuais fizeram a trajetória óbvia, que é de sair da aprovação para o regular. Complica o cenário para o governo. A gente já colocou isso, vamos colocar os dados técnicos aqui. 2.007 eleitores em 113 cidades, certo? Chegou outro Pix aqui, vamos agradecer. Muito obrigado ao querido, deixa eu pegar o nome aqui que está abrindo, Jackson Lopes. Muito obrigado, Jackson Lopes, pelo Pix. O Pix é pablocosta@gmail. Mande seu Pix, mande seu superchat, entre no clube de membros. Muito obrigado, Jackson. Muito obrigado, Júlio. Muito obrigado, Luciano. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado, Yoho Burger. Muito obrigado, Resitrate Ambiental. Todo mundo que já colaborou financeiramente com a live de hoje. Obrigado a você que está por aqui. Vai deixando o like, rapaziada. Obrigado mesmo. Vai deixando comentário. Daqui a pouco a gente vai ler. Aqui entra na explicação. O tombo demonstra o impacto de crises sucessivas pelas quais passa o governo, sendo a mais vistosa delas a do Pix. Ela ocorreu em janeiro com a divulgação de que o governo iria começar a fiscalizar transações superiores a R$ 5.000 pela modalidade instantânea de transferência bancária. Ato contínuo, houve uma cobrança da oposição, sugerindo controle indevido e uma enxurrada de fake news dizendo que haveria uma taxação do Pix. O governo ficou atônito e restou à Fazenda do ministro Fernando Haddad revogar a medida. Veja você a boca do jacaré abrindo aqui. 41% de reprovação, 24% de aprovação. Veja que ruim e péssimo, né? O regular aqui com 32 e com 24 ótimo e bom. Não sabem, 2 pontos percentuais, ainda mais de erro. Sempre lembrando que pesquisa é foto. O importante é o filme, certo? Vamos acompanhar toda a aprovação de Lula na série histórica, começando em março de 23. 38, 37, 38, 38. 35, 36, 35, 36, 34, 35, 24. Olha, o filme estava muito estável, com pico de 38 de ótimo e bom e piso de 35 de ótimo e bom.
A rejeição começava em 29, 27, 31, 30, 33, 31, 33, 32, 34. A rejeição vinha num lento e uma gradual subida, de 29, chegando a piso de 27, chegando no pico anterior, no último levantamento em dezembro de 24, a 34. De fato, dá para dizer com tranquilidade que o mês de janeiro foi trágico para a percepção popular perante o governo. Está claríssimo. De 17 de dezembro a 14 de fevereiro, você tem uma desidratada de 11 pontos percentuais ótimo bom e uma disparada de 34 para 41 no ruim e péssimo, e o regular foi de 29 para 32, 3 pontos percentuais. Olha, creio, isso aí precisaria de uma pesquisa para aprofundar essa percepção, tal, não sei o quê. Mas se fosse para chutar, eu chutaria mais a questão da inflação do alimento que a crise do Pix. Contudo, a história da taxação das blusinhas, a história do Pix, da suposta taxação do Pix, o preço de fato, a inflação dos alimentos, em particular de alguns produtos, parece que tudo isso jogou o governo numa defensiva de que talvez a marca para a população já tenha pegado de que o governo não vai conseguir melhorar esse arroz e feijão. E outra, tem tempo para reverter? Tem, tem. Só que cada dia que passa é um dia que passa. Por mais óbvio que pareça essa afirmação, é importante destacar cada dia que passa é um dia que passou. O que eu quero dizer com isso? Que o tempo vai ficando menor. Com o tempo ficando menor, vai batendo um desespero, desespero não, uma ansiedade em setores da oposição, porque percebem que tem chance. Tubarão sente cheiro de sangue na água de longe. E os tubarões sentiram o cheiro do sangue da administração Lula, que sangra no mar. Pode, às vezes, estancar o sangramento, estocar boas decisões, para usar o verbo que eu errei, estanca o sangue, estoca boas ideias e as coloca em execução em 2026 e rebenta de popularidade? Pode ser. Usando a máquina de forma brutal, tal qual o Bolsonaro fez? Pode ser. É fácil? Vai ficando difícil, mais difícil a cada dia que passa. O governo Lula vai ter que tirar um coelho da cartola. Para ser em cenário ideal, ainda no primeiro semestre de 2025. Por que eu digo esse prazo? Para dar tempo de você consolidar uma estrutura partidária desse centrão que está só esperando ver onde sangra mais para atacar, se vai ser o PL bolsonarista, vai ser o nome da direita, para entrar no barco, ou se vai ser o governo do Lula, eles vão começar a ter que decidir isso a partir do segundo semestre, para bater o martelo no começo do ano que vem. Por quê? Porque em abril tem uma data cabal, velho. Rapaziada, tem que sair dos cargos, quem quiser concorrer. Então, os encaminhamentos têm que começar a acontecer já a partir do segundo semestre de 2025. Se o que estamos vendo agora aqui em aprovação e reprovação de Lula permanecer tal qual fique, ou se continuar o filme da derrocada, após não falando de impeachment, isso é uma bobagem, sabe? Nessa altura do campeonato, faltando um ano e meio pro fim de um governo, e sem o fator novidade do governo Collor, tendo a consciência do mundo político institucional do quão caixa de Pandora foi aberta o quanto a caixa de Pandora foi aberta a partir do impeachment de Dilma, creio que isso aí é muito mais para agitar a base social da rede social do que uma viabilidade de fato, certo? Se o filme continuar de derrocada,
até agosto de 25. Se continuar a desaprovação ruim e péssimo continuar subindo, como você vê no gráfico aqui, ou se entrar num cenário de nova estabilidade, aqui já é ruim para o Lula. Entra numa estabilidade, o ruim e péssimo na margem dos 40 e o bom e ótimo na faixa dos 25 e o regular na faixa dos 30. Difícil, uma eleição difícil. Para entrar com conforto de vitória, o candidato tem que estar quase 40% acima de bom e ótimo, certo? Essa é a margem que você considera confortável para uma vitória. A partir de 50% é aquelas vitórias em primeiro turno. Costuma ser assim. Tem exceções? Tudo tem exceção. O tempo todo. A vida é uma exceção. Pensa quantos espermatozoides do seu pai foram desperdiçados para que um virasse você. Então, tudo na vida é exceção. Começar pela sua própria existência é uma exceção. Mas a regra é que o cenário vai ficando difícil do Lula nesse curto espaço-tempo. E com uma questão macro global pesada, com crise climática, desarranjo do clima total, velho. Enchente, seca, queimada, chuvarada, granizo, problema. Num contexto de guerra comercial. Todo mundo tá falando que não quer, mas às vezes chega, né? O que você não quer, às vezes chega. Nesse contexto todo, que Coelho e Lula pode tirar da cartola nessa altura do campeonato? É difícil, velho. Agora, eu tô falando de avaliação do governo. Vamos falar de reeleição? Vou fazer uma coisa muito ousada agora. Não recomendo que você faça em casa. Isso não é coisa para crianças. Vou pegar a pesquisa Quest e trazer para o debate que é Datafolha. Nunca faça isso em casa. Um instituto de pesquisa tem uma metodologia, outro instituto de pesquisa tem outra metodologia. Você não pode comparar institutos com institutos, porque eles partem de metodologias distintas. Mas eu vou trazer um dado da Quest que não foi abordado na Datafolha, pelo menos não foi divulgado hoje, às vezes eles divulgam amanhã. Os institutos estão com essa estratégia agora, né, para permanecer mais tempo na pauta, vão soltando as pesquisas em doses homeopáticas. Segundo a Quest, a rejeição de todos os testados que ostentam o sobrenome Bolsonaro tem uma rejeição maior que de Lula. Jair, Michele, Eduardo. Todos esses têm uma rejeição maior que a de Lula. Quem tem a rejeição menor que a de Lula? Aqueles são menos conhecidos. Tarcísio, Zema, Caiado. Tem uma rejeição bem menor que a de Lula. Aí a gente não sabe se essa rejeição é de quem conhece. Até tem esse cruzamento de dados, ó, dá até para buscar. Eu não farei isso agora, porque aqui é pensamento fluido. Ou é de gente que rejeita porque não conhece. Não voto nesse cara aí, não sei quem é. Ou sei demais e não voto nem a pau. Percebe a diferença? Quando você conhece, às vezes você simpatiza. Tem uma rejeição que é mais fluida. A rejeição envolvendo Jair Bolsonaro, principalmente Lula, é muito mais consolidada. Por quê? Porque são personagens muito conhecidos da opinião pública brasileira. E aí, quem não gosta, é muito difícil mudar de opinião a essa altura do campeonato sobre o que pensa de Lula e o que pensa de Bolsonaro. Muito diferente o cenário. Agora, vamos analisar Tarcísio? Vou até tirar aqui agora, interromper o compartilhamento. Porque agora aqui a gente vai para análise da situação de Tarcísio. O querido Jackson mandou o Pix e comentou:
Crise do Pix, aumento do dólar, aumento dos preços dos mercados. Bom, aumento do dólar já pode tirar, né? Porque já começou uma baixada boa, hein? O aumento do dólar aqui talvez já. É, mas quando a pesquisa rolou, né? A gente tem que ver na próxima, viu, ô Jackson? A gente tem que observar. Vamos entrar aqui, Juliano. Boa noite, Lívia. Boa noite, Marina. Obrigado pela presença de vocês duas. Valeu mesmo. Tarcísio de Freitas. Presidência da República, velho. É um trem tão aleatório. Lula é o personagem recente que teve uma construção de fato. Veja você, a improbabilidade pessoal de Lula chegar onde chegou, pelo histórico que veio, de pau de arara, tal, não sei o quê, se conflita, é conflituoso com um partido de fato estruturado, que embora na percepção de exceção por ser um partido de histórico de esquerda, ele fez a construção social certinha. E aqui eu não estou entrando nessa, gosto ou não gosto. Vamos reconhecer que houve um trabalho de base, uma mobilização, que levou a uma articulação, que levou a assinatura de um partido que foi crescendo. Que a partir de 1989, teve até a cerimônia agora de aniversário, né, dos 45 anos do PT, que é de 1980. Em 1989, esse partido cresce e consegue disputar um segundo turno. A partir daí, tira a hegemonia do campo da esquerda do PDT, do trabalhismo, que naquele momento era sintetizado, sintetizado não, personalizado, muito melhor esse termo, por Leonel Brizola. O Lula chega, perde 3 eleições, a de 89 para o Collor, a de 94 para o Henrique Cardoso e a de 98 novamente para o FHC. E vence 2002. A improbabilidade pessoal, por conta do seu histórico, por conta do seu currículo, de chegar lá, é inversamente proporcional à probabilidade de um partido que vai se estruturando aos poucos, que nasce em 80 e 22 anos depois consegue vencer uma eleição presidencial. Olha o tempo que demora essa meta a ser cumprida. Um partido que nasce com um projeto de país. Então, ou seja, madurar uma ideia leva tempo. Então, vocês entenderam a dicotomia entre Lula e PT, construção política e aleatoriedade do, do exercício da presidência da República. Tem que ter uma conjunção de fatores, cara. A sociedade pensando aquilo, você encaixa num perfil e engrena e vai. Exemplos disso? Jânio, Collor, Bolsonaro. Conseguiram sintetizar um ethos ali, um espírito do tempo e pei. Presta atenção. Presta atenção no que eu vou falar agora. Em ciclos de 29 e 29 anos. Jânio, 1960, Collor, 89, Bolsonaro, 2018. Ciclos contínuos a cada 29 anos entra num astral e as coisas vão. Fernando Henrique, em 1993, ele era senador por São Paulo e queria entrar no governo Collor. 91, perdão. Por quê? Porque ele queria assumir o Ministério do Itamaraty. E a proposta era que o PSDB entrasse, assumisse o ministério e entrasse, sendo base de apoio do governo Collor. Quem que empina a carroça e tira o FHC dessa ideia? Mário Covas. Mário Covas ela fala assim, tá doidão? Ou, isso aqui é uma canoa que tá afundando. Se a gente entra, a gente afunda junto. Fernando Henrique perdeu o debate interno, tinha menos prestígio que o Covas no partido naquele contexto. E ficou na oposição. Fernando Henrique já tinha convicção que não venceria para senador em São Paulo. Ele já estava visitando redações, conversando com jornalistas, se aconselhando para sair a deputado federal para o estado de São Paulo para manter o mandato. Aí tem aquele rearranjo todo, pá, não sei o quê, impeachment, Itamar chama, o Itamar vira um governo de
abraço, de frente ampla, só o PT fica fora do governo Itamar, inclusive é por isso que a Luísa Erundina sai do PT, que a Luísa Erundina fala assim, não é possível, a gente ficou pedindo impeachment, agora tem que ajudar o cara a governar. O PT expulsa a Luísa Erundina, hoje do PSOL, por causa disso, está no governo Itamar Franco, que ela assume o ministério, no primeiro ela vai para o PSB. Luísa Erundina, quadro valioso da esquerda brasileira. Aconteceu um plano real. Fernando Henrique eleito e reeleito, graças a bola dentro. Sensacional que foi o plano, cara, que trouxe uma solução para aquele que era o maior drama do Brasil dos anos 80, herança maldita da ditadura militar. A inflação descontrolada. Começou nos anos 70, vamos lá, vamos ser justos. Começou lá no JK, um processo inflacionário, a partir do endividamento da Constituição de Brasília. Só que a coisa ainda ia mantendo, ainda conseguia segurar aqui, lá, tal. Quando entra o governo militar, Jesus. Na década de 70 começa a explodir o preço da inflação. Nos anos 80, década perdida. A economia brasileira, fruto da política incompetente, burra, centralizadora da ditadura militar, política econômica, capitaneada pelo senhor Delfim Neto. Fernando Henrique era a liderança política no Ministério da Fazenda na hora do Plano Real, eleito 2 vezes presidente da República. Claro. Popularidade, população ficou fã, velho, daquilo lá. Só que no segundo mandato a coisa começou a degringolar. O que pegava? Desemprego. Vem um cenário de oposição, quem vence? Lula. Com aquela construção política que eu já falei e tal, não sei o quê. Quem eram os nomes óbvios do PT para 2010, fechado os 8 anos de ciclo Lula? Palocci e José Dirceu. Esse era, estava sendo previsto como grande debate, duelo de gigantes dentro do PT para ver quem ia levar essa indicação. O que acontece? O Dirceu cai na crise do mensalão, o Palocci cai, ele cai depois na Dilma, no caso do Caseiro, né? O que o Palocci cai antes, hein? Eu não me recordo, cara. O governo, eu tô com o Caseiro, mas o Caseiro é depois, porque ele consegue uma sobrevida política, o Palocci, e consegue. Esqueci qual foi o escândalo do Palocci no primeiro ciclo do Lula. Mas eu sei que, enfim, as duas figuras proeminentes do PT, uma ala mais política, uma ala mais econômica, uma ala mais desenvolvimentista, uma ala mais Faria Limer, disputa, os dois nomes foram decapitados. Quem vai? Uma figura improvável, que nunca tinha disputado uma eleição na vida. Dilma Rousseff. Dilma ganha, se reelege, o Brasil entra naquela combustão, outra figura que o acaso abençoa, Michel Temer vira presidente, tal qual Itamar. Veja você, Collor, Itamar, Lula, Dilma, Fernando Henrique, todo mundo é uma dose de acaso tremenda. Enquanto brasileiros que se esforçaram muito, que se candidataram, que se prepararam, não foram presidente da República. Exemplos são vários. Brizola, Ciro, Covas, Lacerda, quem mais? Serra, não sei se falei José Serra. Tentaram, candidataram, brigaram, foram e não foram. O acaso é uma força política que você não pode desprezar. Estou falando tudo isso aqui para explicar o Tarcísio, viu, galera? Que é a parte funda da piscina, aquilo não é raso. A gente vai para a parte funda, aqui a gente vai fundo no debate. 2018, Lava Jato com prestígio, com a moral lá no alto. Imagine você se Moro não fosse tão pusilânime. E junto dessa indelével característica deletéria, ele não fosse tão covarde. Por que covarde? Ele já pensava em largar a toga. Você acha que essa é uma decisão que o cara toma? Tomei 2 latinhas, tomei 2 litrão e toma uma decisão dessa. Largar um concurso de juiz federal, um dos concursos mais desejados por toda a população brasileira, acho que o cara larga
um trem assim, um concurso desse sem pensar muito. Ou seja, a hipótese de entrar na política já povoava a cabeça do Sérgio Moro há meses. Meses. Ele só decide quando o Bolsonaro promete uma vaga para ele no Supremo Tribunal Federal. Durante a campanha, a gente sabe, o Guedes vai lá, aborda, dá uma sondada se o Moro toparia, o Moro sinaliza que sim. Depois que o Bolsonaro vence a eleição, ele vai lá em Sérgio Moro e garante uma vaga no Supremo. Isso foi verbalizado pelo próprio Bolsonaro. Imagine você se Moro fosse corajoso, o que não é. Eu provei aqui que não é. E lá no início do ano de 2022, essa época aqui antes do Carnaval, se Moro tivesse tido a coragem de largar a toga e falar: sou candidato à presidência da República. Vou ser candidato. Naquele contexto, a Lava Jato, com o moral que tinha, uma eleição pedindo o outsider. Você acha que daria Moro ou Bolsonaro? Olha, que se eu tivesse R$ 2 no bolso agora, eu apostava que daria Moro. É evidente que a gente não pode contar a história que não aconteceu. E se? O e se muda tudo, cara. Mas tentando racionalizar o contexto de 22, ou perdão, o contexto de 18, o Moro teria vencido aquilo lá, aquela disputa. E o cavalo arriado para a presidência só passa uma vez. Veja você que quando o Moro rompe com o Bolsonaro no governo, vai tentar viabilizar sua candidatura pelo Podemos, depois pelo União Brasil, não se viabiliza. O cavalo já tinha partido. Moro perdeu o bonde da história. Por covardia dele. Porque querer ser presidente ele queria, senão ele não tentava em 2022. Óbvio. Quem não quer nem vai. Simples. Simples. Ele queria. E não foi porque é frouxo. Agora eu chego em 2026. Eu chego em Tarcísio. Vocês perceberam que o bonde da história é cruel, né? Passa e não volta. O cavalo arriado não volta. Com o governo enfrentando dificuldades agora de popularidade, na hipótese de Tarcísio perceber o cavalo arriado, ele vai montar sem sombra de dúvida. A pergunta é: ele montaria esse cavalo arriado se opondo a um bolsonarista? Sei lá, vamos supor. Jair Bolsonaro vai estar preso, a gente sabe disso. Se Bolsonaro lança um Eduardo, lança um Flávio, lança uma Michele, Tarcísio teria as manhas, a coragem, que Moro não teve lá atrás, de ser candidato contra um candidato de Bolsonaro? Não sei, não sei. Ele é tratado com o Eduardo, né, o Tarcísio. Não se dão bem. Com a Michele parece que já é mais tranquilo, né? O Flávio não vai encarar essa. O Flávio tem rolo demais para trás para encarar um voo presidencial. O Flávio é centrão, centrão roots. Cara, o Tarcísio pode se ver obrigado a largar o que hoje se desenha como uma reeleição tranquila em São Paulo para tentar a presidência. O problema é que quem não chuta não marca. Não marca gol. E quem chuta, você chuta para fora. Chuta lá na bandeirinha do escanteio. Qual o problema? A gente só vai saber disso depois. Porque é o seguinte, se o Tarcísio larga o governo de São Paulo, Palácio dos Bandeirantes, e vence, puta, gênio da política. Desde Jânio,
Nenhum governador de São Paulo vencia uma eleição presidencial. O último foi Jânio, em 1960. E olha que vários tentaram. Maluf tentou, Quércia tentou, Covas tentou, Alckmin tentou, Serra tentou, Dória tentou. Não vai. O Brasil não elege governador de São Paulo. Desde 60. Tarcísio tem isso com vários governadores paulistas que tentaram. Tarcísio pode tentar. Se der certo, puta, gênio da política. Se der errado, ele entra para os anais como alguém que cresceu o olho e por ambição perdeu uma eleição certa, que seria a reeleição em São Paulo, para tentar algo que ainda não era a hora, que podia ter esperado 2030. Ai, você entende a angústia que mói Tarcísio por dentro? É essa angústia. Essa que é a... o que corrói Tarcísio por dentro. Cara, e se for o cavalo arriado agora? Agora tem data limite, né? Você lembra que, olha, tudo isso aqui se conecta, tudo aqui volta, cara, tudo entrelaçado. Você tem que acompanhar o raciocínio, cara. Fica nessas porra desses vídeos curtos aí, não entende. Por isso eu vou falar que é a parte funda da piscina. Você precisa de tempo. Tem edição, não tem dancinha, não tem palhaçadinha, que é ideia. Você pode até discordar, achar uma bosta e tá tudo certo. Agora, negar que aqui tem uma linha de raciocínio, que tem um desenho, você pode discordar e é absolutamente legítimo, até um dever seu discordar, mas negar, não. Isso aqui não é TikTok, não, rapaziada. Isso aqui é vídeo longo. Isso aqui é coisa para adulto. Por isso que eu falo, tirem as crianças da sala. Eu não gosto de criança aqui debatendo, eu não gosto de parte rasa da piscina, eu não gosto de boinha no braço, não gosto nada disso. Nessa perspectiva, você acha que Tarcísio, em 2026, sai a presidente da República ou a governador de São Paulo? Eu vou criar uma enquete aqui. E eu quero seu voto. Em 2026, na sua opinião, Tarcísio é candidato a presidente da República ou a governador de São Paulo? Em 2026, Tarcísio será candidato a dois pontos. Presidente do Brasil ou governador de São Paulo? Iniciar a enquete. Volta aí. Na sua opinião, 2026, Tarcísio vai ter aquela coragem de ser candidato ou ele vai... Ué, cadê o... Ai, bicho, eu sempre apanho quando mostra essa enquete, cara. Não, cara, sai daqui, velho. Nossa senhora, esse YouTube é chatão quando dá esses pau. Aqui. Beleza. Vai deixando o like aí, rapaziada. Ó, hoje furamos a bolha, hein? Legal, muito obrigado pela presença. Uma galera pintando aqui pela primeira vez. 67% de vocês. 71 agora, acho que é governador de São Paulo. E 22% presidente do Brasil. Vamos votando aí, rapaziada. Vamos deixando aquele like esperto, like maroto, like que fortalece, like na fita, rapaziada. Claro. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito e mande seu pix para pablocosta.gmail.com. Mande seu superchat aqui embaixo, vamos ler o superchat. E fortaleça o trabalho do jornalista precarizado brasileiro. Com atuação em 6 estados, a Resitrate transforma efluentes em soluções sustentáveis. A Resitrate trabalha com efluentes gerados em lavadores de veículos, oficinas, indústrias, aterros sanitários, lavanderias, hotéis, condomínios e muito mais. A Resitrate transforma esgoto em soluções sustentáveis.